Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, meu Jesus, por mais uma manhã na presença do Senhor. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Dia de descanso na sua presença. Obrigada. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã, por mais um momento na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos mais pacientes, a olhar com os olhos de Cristo. Que os nossos olhos sejam como os olhos do nosso Senhor Jesus, cheios de amor, que sejam bons. Se os nossos olhos forem bons, a sua palavra diz, meu Pai, que o nosso corpo será cheio de luz. Então nós queremos ser cheios de luz, queremos ter olhos bons. Nos ajude, Espírito Santo. Nós damos toda a liberdade para o Senhor nos forjar, para o Senhor agir na nossa vida e nos transformar. Queremos passar por transformação. Aumenta a nossa fé. Que a nossa fé seja aumentada, Pai, a cada dia. Nos chama, Senhor, para mais perto. Nos chama, Senhor, para ficar mais na Tua presença. Somente dessa forma, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa ousadia será aumentada dia após dia. Nós apresentamos ao Senhor a nossa família, pedimos que o Senhor cuide dos nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, cuida da nossa parentela, Senhor, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Alcança, Senhor, nessa hora, todos que precisam do Senhor, em espírito e em verdade, em unidade, Pai, em comunhão.
Eu peço ao Senhor, alcance os hospitais, Senhor. Caminha, Pai, nesses corredores dos hospitais públicos, hospitais particulares. Caminha, Senhor, e vai entrando, Pai, de porta em porta, visitando cada enfermo, cada doente, Pai. O Senhor pode curar. O Senhor é Deus. O Senhor tem um coração curador. Vai visitando, Senhor, todo aquele que recebeu um diagnóstico médico terminal. Vai mudando, Senhor. Vai mudando os destinos em nome de Jesus. Toda cura física, Pai, cura emocional, cura espiritual. Vai levando cura, Pai, nesses hospitais. Em nome de Jesus nós te pedimos. Estamos orando em concordância, Senhor, pedindo que o Senhor leve a cura. Derrama o teu poder nesses ambientes, Senhor. Vai de quarto em quarto, de andar por andar, Senhor. Visite todos os que nasceram, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos, meu Pai, homens e mulheres, todos, em todos os hospitais do mundo inteiro. Nós te pedimos, Pai, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus. Cura as células, cura o sangue, cura as mentes, Senhor, cura o coração, cura os pulmões, Senhor, cura todos os órgãos, Senhor, os rins, os fígados, os baços, bexiga, Senhor, intestino. Vai curando, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Obrigada, Pai, porque eu posso sentir o teu amor pelos enfermos. Eu posso sentir o olhar de Jesus a todos que passam por aflição da enfermidade. Vem, Espírito Santo, enche-nos de graça. Que a graça do Pai esteja sobre a nossa vida. Que a nossa boca seja usada para orar mais, abençoar mais, levantar um clamor ao Senhor. Que os nossos lábios sejam usados para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Assim nós te pedimos, Pai. E nessa manhã eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida, apresento ao Senhor a vida de todos que estão aqui. E declaramos, Pai, em unidade, que o nome do Senhor é exaltado aqui, Senhor. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor, todos os dias da nossa vida. Pai, assim eu oro e te peço, declarando, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus. Bom dia, Joselma. Bom dia, Reis, Sirlei, Ivone, Terezinha, Dilma, Luzia, Marley, Meire, Damiana, Carlinda. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Meire, não me esqueci de você não, tá? Ontem eu comecei a fazer bem bonitinho um carrossel, mas o dia me tomou as responsabilidades na empresa. Hoje, com mais calma, eu vou fazer todo o entendimento para que não só você, mas para que todos aqueles que não compreendem a passagem de ontem do versículo 20 venham a ter o entendimento. Amém? Em nome de Jesus.
Então hoje nós vamos ler o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, que traz para nós sobre a oferta para os cristãos da Judéia. Esse capítulo encerra a carta com instruções práticas, planos de viagem e exortações finais que Paulo faz. Então ele traz sobre a coleta para os santos em Jerusalém, seus planos missionários e a importância que é o apoio da igreja junto com os missionários, a recepção a Timóteo e Apolo, que ele traz aqui no último capítulo, e termina com ordens espirituais, recomendações e bênçãos. Glórias a Jesus. Mesmo sendo um capítulo administrativo, ele está repleto de princípios valiosos sobre a generosidade, sobre a comunhão, a liderança e o serviço cristão. Então vamos ler, do versículo 1 ao 4, quando diz assim: Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolheram para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Glórias a Jesus. O que Paulo traz aqui? Paulo organiza uma oferta missionária para ajudar os crentes pobres da Judéia. Então aqui os princípios que ele nos ensina é que a contribuição deve ser individual. Cada um deve fazer a sua contribuição à igreja, né? De forma periódica ele trata. No primeiro dia da semana, que é no domingo, assim ele diz. E que isso seja feito proporcional à sua renda. É isso que Paulo traz. É isso que ele nos ensina. Que as nossas ofertas devem ser feitas todos os domingos, né? De forma individual e proporcional à nossa renda, de acordo com aquilo que é a 10ª parte. É isso que ele traz. De que maneira? Planejada e organizada, nunca improvisada. Então ele traz esse direcionamento, essa ordem, porque sempre lembrando que Deus é um Deus de ordem, e não de bagunça, não de confusão. Amém? Versículo 5 entra nos planos de Paulo, quando diz assim: Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Então aqui Paulo, ele compartilha a sua agenda missionária. Quando ele diz, ficarei em Éfeso até o Pentecostes, né? Porque se abriu para mim uma porta ampla de trabalho. Paulo sempre via a oportunidade de levar o evangelho. Ele não perdia nenhuma oportunidade. E ali ele diz que mesmo havendo muitos adversários, muitos contra ele, ainda assim ele permaneceria. Então ele compartilha ali com o povo a intenção dele missionária. E ele reconhece portas abertas por Deus. Entende? Mesmo mantendo ali uma resistência do povo. Resistência oposta àquilo que ele fazia. O que ele faz aqui? O que ele nos mostra aqui nessa parte? Com muito amor. Ele mostra equilíbrio entre planejamento humano e a dependência do Espírito Santo.
Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todas as coisas. Nós precisamos viver o que nós falamos. Nós precisamos viver o que nós profetizamos. Nós precisamos ser, viver e entregar ao outro aquilo que nós cremos. Amém? Olha o versículo 10. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, porque assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com outros irmãos. O que Paulo fala aqui? Ninguém o despreze. Paulo diz, ele dá instruções sobre Timóteo. Então a primeira coisa que ele coloca, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês. Não o despreze. Ajude-o a prosseguir em paz. É isso que ele pede no versículo 11. O Timóteo, mais jovem e tímido, poderia ser subestimado. Timóteo, Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo e um zelo por ele. Paulo pede que a igreja o respeite e o apoie em tudo que ele precisar. Mostra ali, naquele momento, a importância de cuidar e valorizar líderes em formações. Timóteo era jovem, tímido, entende? Mas ali Paulo o trata com valor e pede para as pessoas que o recebam. Amém? É lindo isso. Então veja que todo aquele que é novo, convertido, que está iniciando a obra de levar a palavra de Deus a outros, é verdade que existe sim uma timidez, uma vergonha, talvez medo de errar. Nós precisamos acolher com muito amor esses líderes em formação, respeitar, apoiá-los, porque um dia nós também fomos tímidos, um dia nós também tivemos vergonha, um dia nós também tivemos medo de errar. Esses dias eu desci para baixo, eu desci assim o rolo do Instagram, estava procurando um vídeo, e aí eu vi lá a primeira live, primeiro capítulo de Provérbios. Eu nem me mexia, de tanto medo. Acho que eu fiz assim, a paz do Senhor é natural. Tudo que é novo, a gente não sabe como vai ser. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Entende? Porque não é da nossa capacidade humana. Nós precisamos sim da nossa capacidade humana, mas com intervenção divina, com a sabedoria divina sobre esse intelecto nosso. Entende? Então, toda vez que você vai iniciar uma célula, ou que você vai ser chamado para ministrar uma oferta, ou que você vai começar uma live porque você vai falar do Senhor, ou toda vez que você for subir pela primeira vez em um púlpito para pregar, é natural que o seu coração acelere, que você fique com um sentimento que pode errar, mas, ei, é o Senhor que faz. Eu passo isso para vocês com muito amor de todo o meu coração, porque é bem isso, é o Senhor que faz. É verdade que nós temos que levar assim a ordem daquilo que precisa ser dito, a ordem da palavra que precisa ser entregue através de um tablet, de um computador ou de folhas mesmo, né? E tudo bem. O mais importante é que a mensagem seja entregue em espírito e em verdade. Não se intimide, não deixe de crescer por medo de errar. Todos nós erramos,
Todos nós somos falhos. Então, não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Vai com medo mesmo. E aqui Paulo trata com muito carinho a Timóteo. Ele valoriza ele. Paulo valoriza a vida de Timóteo porque ele está em formação. Depois, no versículo 12, ele fala sobre Apolo, quando ele diz assim: quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deveria ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. O versículo 13 diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Ele dá aqui instruções espirituais diretas. Olha só, primeiro ele fala que sobre Apolo, né? Que ele tem recomendado que Apolo vá visitá-los, mas Apolo acredita que não é hora ainda, mas que ele irá. Então veja que Apolo ele era respeitado, mas Paulo reconhece a sua autonomia ministerial. É isso que nós vemos aqui. Mostra que até grandes líderes podem ter tempos diferentes sem causar divisões. Apolo era um grande líder. E Paulo reconhece que cada um tem o seu tempo de ir e vir, de levar a palavra em lugares diferentes, com o mesmo amor, sem causar divisão. Porque o evangelho não é divisão. O evangelho é união, é comunhão, é inclusão. Quando ele trouxe aqui no versículo 13, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E ele fala que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Ele traz aqui 5 mandamentos práticos e espirituais para a nossa vida. Poderosos: vigilância, firmeza na fé, coragem, força e amor em tudo. São 5 mandamentos práticos para a nossa vida espiritual. Vigilantes, olhos atentos a tudo, oração contínua, firmes na fé. A fé é o seu maior escudo na sua armadura espiritual. Escudo da fé, aquele que te blinda de toda flecha, de todo dardo inflamado. Coragem, para que você se levante, se posicione, para que você leve o evangelho com coragem. Força. Nós precisamos de força todos os dias ao despertar. Todos os dias. Eu ainda não me recuperei de domingo passado, da conferência de cura e libertação. É verdade, eu posso confessar diante do Senhor que eu estou muito cansada. A minha voz ainda não se recuperou e o meu corpo físico está muito cansado. Mas todos os dias, pela misericórdia do Senhor, Ele me levanta, Ele me traz um ânimo novo, Ele derrama sobre a minha vida a graça e a misericórdia dEle. E é assim que Ele faz na sua vida, dia após dia. O que nós não podemos é desistir. Nós temos que buscar força todo o tempo, todos os dias, sem cessar. Sempre em nome de Jesus. E o amor em tudo. É muito claro aqui que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. É muito clara a frase. Nós precisamos ter amor em tudo. Então é possível você levantar uma conferência, é possível você levantar uma batalha de alto nível espiritual, levante, faça com amor. E viva diante de Deus, esperando dia após dia que Ele renove suas forças, que Ele te capacite,
que Ele te encha, em nome de Jesus. Amém? É sobre esses 5 mandamentos espirituais e práticos que nós devemos viver. Clamar pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Declarar o seu amor a Jesus. Precisamos ter equilíbrio entre firmeza e amor. Entenda que o equilíbrio entre a firmeza e o amor é essencial na vida cristã. Faça tudo com amor, mas também precisa haver equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 15 que diz: vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogio. O que Paulo traz aqui? Ele diz assim: sujeitem-se a pessoas como essas. Nós devemos nos sujeitar a pessoas como eles. Como? Servos que dedicaram-se aos santos. Servos que se dedicaram ao reino de Deus. Servos que se dedicaram ao templo, em espírito e em verdade. Paulo ensina aqui nessa parte, Paulo ensina a igreja a reconhecer e honrar quem serve com dedicação. Esses nomes aqui citados, eles foram homens de Deus, que serviram com muita dedicação à igreja, que serviram com muita dedicação ao reino de Deus, com muita honra, com muito amor. Então, por isso ele diz que nós devemos nos sujeitar às pessoas como essas, devemos viver junto de pessoas como essas, pela dedicação. No versículo 19 diz assim: as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isso com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Aqui, nesse final, Paulo traz as últimas palavras dele, quando ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ele clama e pede pela graça do Senhor Jesus para que esteja sobre todos. Quando ele diz Maranata. E ele reforça aqui o amor. Ele diz: o meu amor a todos vocês está em Cristo Jesus. O que significa a palavra Maranata? Ela diz: vem Senhor, em aramaico. Então, quando você diz Maranata, ó Senhor, Maranata, ó Senhor, você diz: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. É isso que você clama. Então, Paulo termina aqui esse capítulo 16 com um alerta sério. Quem rejeita Cristo, rejeita a vida.
Quem rejeita o Senhor Jesus já está condenado à morte. Já está vivendo em condenação. Ele traz uma expressão de esperança também na volta de Jesus. E ele traz também um sinal de amor pastoral à igreja. Ele diz que a graça do Senhor esteja com vocês e que meu amor esteja com todos vocês. Por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. Então entendam que a vida cristã, ela não é só espiritualidade abstrata, não é isso. Mas ela se expressa em práticas reais e nós precisamos praticá-las de forma real. A nossa vida cristã, a nossa fé, ela precisa ser expressa na prática, de maneira real, com generosidade, com cooperação, honrando a nossa liderança, honrando o corpo de líderes, viver em unidade, com coragem, com serviço no reino, com amor. A igreja ela deve ser organizada, viva e atuante, esperando com esperança a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata. A igreja deve viver unida, em comunhão, esperando a volta do Senhor. Amém? Na nossa vida, Paulo traz para que a gente viva hoje, na questão do início, quando ele trouxe sobre a oferta missionária, nós precisamos dar com regularidade, ofertar com regularidade, com planejamento e generosidade. Essa é uma expressão de amor e fé no reino de Deus. Então, nós temos o nosso compromisso com o Senhor diante aos dízimos e as ofertas. E nós não devemos reter nada disso, porque essa parte não é nossa. E se nós retemos uma parte que não é nossa, as nossas riquezas prometidas por Deus não chegam. Amém? Porque não é nossa, é a parte do Senhor. E as ofertas, elas devem ser feitas com planejamento, mas com muita generosidade. Planejamento com propósito. Faça planos. Esteja sensível à voz de Deus. Deus fala com você. Você só precisa estar sensível, buscar a presença dele. Onde há a porta aberta, o Senhor entra. O Senhor toca. Ele fala. Abre o seu coração para o Senhor. E fecha o seu coração para a voz do maligno, em nome de Jesus. Abre o seu coração para Deus. Fecha o seu coração para as coisas do inimigo. Nós precisamos entender que é importante cuidarmos de todo aquele que serve, falando da liderança que Paulo trouxe aqui. Nós precisamos cuidar daqueles que servem, dos líderes jovens, como Timóteo. Os líderes jovens que estão em formação, eles precisam de apoio e honra para que eles cresçam na presença de Deus com coragem, com ousadia. Amém? E a comunhão entre a igreja. Nós precisamos cultivar os laços de amizades e parceria no reino, não de divisão. Precisamos cultivar as nossas amizades. Trazer todos para mais perto. É tudo para o reino. Não tenha medo de nada. A glória não é sua. A glória é de Deus. Entende? Não tenha medo de nada. Em nome de Jesus. Se permita ser usada pelo Senhor. Se permita ser usada pelo Espírito Santo para levar a palavra a outras pessoas. Viva com os olhos na eternidade. Essa é a nossa esperança. Viver com os olhos na eternidade, aguardando que Cristo venha, que Ele venha nos buscar.
Amém? Obrigada, Jesus. No versículo 2, Paulo disse: no primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com aquilo que você recebe. Então não vá contra a palavra. Não quebre princípios. Quem quebra princípios, o princípio quebra a pessoa. Não faça isso. Viva os princípios de Deus. Viva tudo aquilo que você sabe que precisa ser vivido, de acordo com a palavra e a verdade do Evangelho. Não percam as oportunidades de levar a palavra, assim como Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Paulo não perdia nenhuma oportunidade de porta aberta para que ele levasse o Evangelho. Mesmo que houvesse oposição, ali estava ele entrando. Então não perca também. Nós estamos aprendendo muito sobre o que o Senhor espera que cada um de nós tenhamos de posicionamento na presença dEle. Precisamos sempre estar vigilantes para nos manter firmes na fé. Sempre. A vigilância nos mantém firmes na fé. E tudo que você fizer, em nome de Jesus, faça por amor, com amor, e não por obrigação, e não para conquistar posição dentro da igreja. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Sirva a Deus sempre, ao Senhor. Amém? Porque a graça de Deus sempre está junto de nós. Todo aquele que o clama, todo aquele que chama, todo aquele que crê em Jesus Cristo, a graça do Senhor está sobre nós. A graça dele está junto de nós. É uma promessa. Está escrito, e se está escrito, nós tomamos posse. E quem não ama o Senhor, o que está escrito? Que seja amaldiçoado. Então nós precisamos nos posicionar e clamar e declarar o nosso amor por Jesus. Amém? Sempre, sempre. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se permita ser usado. Para isso, você precisa ter um tempo de intimidade. Você precisa ter o seu tempo de comunhão com o Senhor. Aprenda isso. Traga isso para a sua rotina. Traz isso para a sua vida. Coloca isso como um objetivo. Assim como você tem tempo para todas as coisas, por que você não tem um tempo a mais com o Senhor? Existem tantas promessas sobre a sua vida, tantos planos de Deus para derramar sobre você. Mas você precisa viver a presença do Senhor para que isso aconteça. Não fica delegando oração para os outros. Sabe o que é delegar oração? É falar assim para as pessoas: ora para mim. Aí você encontra outro e fala: ora para mim. Ora para mim também, estou precisando. E você? Está delegando oração para os outros? Você precisa orar. Você precisa orar por você. Você precisa estar em comunhão com o Senhor. É a sua intimidade com o Pai. Se você não gerar aquilo que você quer, o Senhor não consegue te alcançar. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Todos os dias, nós precisamos buscar forças no Senhor. Todos os dias. Nós não estamos aqui para viver na folga. Pode ser que você esteja pensando assim: nossa, mas já passou uma semana, não deu para recuperar. Sabe por que não? Sabe por que eu ainda me sinto cansada? Porque toda a minha outra rotina continuou. Não deu para abrir mão. A rotina continua. Então,
Na semana passada, foram 12 horas de imersão. 12 horas louvando, falando, libertando. Aí eu continuo para que vocês tomem como testemunho e se levantem todos os dias. Oração da madrugada, das 3 às 4 da manhã. Desperta de manhã. Estou aqui com vocês. Termino com vocês. Tenho meu tempo com o Senhor. Termino com o Senhor, vou para a empresa. Responsabilidades na empresa. Responsabilidades familiar. Funcionários. Entende? Aí tem um trabalho no reino com o Senhor. Chega à noite. Não dá para chegar em casa e se jogar no sofá. Às vezes dá tempo de tomar banho e ir para a igreja, às vezes tem que ir sem tomar banho mesmo. Porque o reino está esperando. Entende? Por isso é dia após dia. Dia após dia. Todos os dias. Nós precisamos buscar força no Senhor. Então, quando nós fazemos algo mais, o corpo leva um tempo maior para se recuperar. O espírito tem energia, o espírito quer sair, quer levantar, quer sair visitando, o espírito quer fluir. Mas o corpo físico precisa de cuidado. O corpo físico precisa ser hidratado, o corpo físico precisa ser cuidado, precisa ser alimentado da maneira certa para que a gente tenha essa força necessária. Porque o espírito é forte, mas o corpo precisa de cuidado para acompanhar, senão não aguenta. Entende? É sobre isso. Então não desanime, não pare. Quando der a oportunidade de descanso, descanse, volte. Descansa, volta. É rápido, a não ser que seja férias. Aí você tira férias, aí tudo bem, é diferente. Mas férias do trabalho e nunca da presença do Senhor. O Senhor tem que estar todos os dias na sua vida. Todos os dias, aonde você estiver, você tem que ter o seu tempo com o Senhor. E conversar com Ele. E colocar os seus medos, a sua necessidade. Entende? Ser humilde diante de Deus, confessar a sua fragilidade. Colocar a mão na sua cabeça e falar: Pai, eu preciso de força. A minha mente está fraca. Os meus pensamentos estão cansados. Ou a minha mente está acelerada. Seja vulnerável na presença do Senhor. Seja humilde. Apresente o seu coração ao Senhor em espírito e em verdade. E Ele renova as suas forças todas as manhãs. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Eu dou graças a Deus pela vida de cada uma de vocês. Louvo ao Senhor por ver o coraçãozinho de vocês aqui queimando pelo Pai, queimando pela presença do Senhor, desejando se alimentar, desejando se posicionar, desejando viver longe do pecado, desejando viver em santidade, coração que queima, buscando ao Senhor, mesmo sendo iniciantes, mesmo sendo como Timóteo. Está começando, mas o coração está queimando. O coração quer entender, quer aprender, quer conhecer da palavra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E digo a vocês que tudo que vocês estão fazendo, o Pai está vendo. E a recompensa de vocês, ela virá. Ela virá com amor. Ela virá das mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença na nossa vida. Obrigada, Jesus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado. Que o seu dia seja um dia de descanso para quem não trabalha. Hoje eu vou ver se eu descanso um pouquinho,
um pouquinho mais, mas faça principalmente aquilo que te enche o coração de paz. Se é cuidar do seu jardim, cuide do seu jardim. Amém? Se é estar na presença de pessoas, esteja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Dilma. Faça o que precisa fazer, sempre na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com o nosso coração rendidos na Tua presença. Colocamos, Pai, o nosso coração no Teu altar e pedimos, Pai, em nome de Jesus, forja o nosso coração. Transforma, Pai, o nosso coração, que tenhamos um coração humilde e quebrantado na presença do Senhor. Que o nosso coração seja cheio de amor, para que assim nós possamos transbordar esse amor na vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério, a vida de todos que estão aqui, Pai, presentes nessa hora. Em unidade, em comunhão, nós dizemos: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos e em seu nome nós estamos reunidos. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Declaramos que somos dependentes do Senhor para todas as decisões da nossa vida, para todas as fases da nossa vida. Somos dependentes do Senhor para tudo que estamos vivendo, Pai. Colocamos no Teu altar todos os nossos medos, as nossas aflições. Colocamos no Seu altar, Senhor, a vida dos nossos filhos, para que o Senhor tome em Suas mãos os nossos filhos e faça sobre a vida deles, meu Pai, o que é a Tua vontade, Senhor. Que eles sejam servos e homens de Deus. Que eles sirvam o Teu reino com excelência, com amor, com verdade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar todo o nosso cansaço, o nosso cansaço físico, Senhor, para que o bálsamo do Teu trono desça sobre nós agora, em nome de Jesus. Desça, Senhor, como um bálsamo que refrigera, que acalma as nossas células, que traz o cansaço, que traz o descanso do cansaço do corpo, Pai, que todo o cansaço seja cessado por esse bálsamo, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, as nossas forças. Alinha, Senhor, os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Que os Seus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos auxiliando, Pai, todos os passos que precisamos dar. Pai, abençoa as nossas mãos. Coloca fogo, Senhor, em nossas mãos. Que onde as nossas mãos tocar, nós possamos derramar do Seu amor, da Sua paz. Que possamos, Senhor, levar cura através do nome santo de Jesus Cristo. Eu creio, nós cremos que o nome de Jesus cura, salva e liberta. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, para que o Teu reino seja grande, para que o Seu reino cresça, para que vidas sejam salvas. Esse é o desejo do nosso coração. E nós declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor. Anjos do Senhor, ministradores de paz, do Evangelho, visite a nossa casa agora. Entre na nossa casa, caminhe por todos os cômodos de sala, cozinha, vai passando pelo corredor dos quartos, visita cada quarto, derramando o amor do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos por isso, Pai.
Permita que os seus anjos caminhem pela nossa casa, levando esse amor do Evangelho. Que esse amor seja sentido no coração de todo o nosso familiar que mora nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Pai, eu consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. Apresento ao Senhor a vida de todos aqui e peço que o Senhor nos abençoe de forma especial nessa manhã. Que todos nós, Senhor, possamos receber as bênçãos que mais estamos precisando nesse dia. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. É sobre isso que eu falei no início da live. E eu vou trazer para vocês num carrossel o texto, para vocês entenderem, tá bom? Eu disse no começo que eu não me esqueci do que você perguntou ontem. E hoje, agora com mais calma, assim que eu fizer o meu período com o Senhor, eu já vou trazer para vocês essa explicação do versículo 20 do capítulo de ontem, tá bom? Por que eles se batizam no lugar dos mortos que morreram sem crer em Jesus? Eu vou trazer a explicação para vocês, para que vocês guardem, que vocês leiam e compartilhem com todo aquele que tem dúvida. Amém? Deus abençoe o seu dia. Receba o meu abraço, o meu amor. Eu amo a vida de cada um de vocês. E eu sempre estou aqui para orar com vocês, para compartilhar com vocês do amor em tudo que vocês precisar. Sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.